Se inicia hoje, dia 20/2 de 2024, esta briga. E existia um espírito de ousadia. Esse espírito de ousadia, da parte de Deus, descia. E eu não via a pessoa, mas entrava numa pessoa do bem. E essa pessoa do bem não voltava atrás daquilo que ele teria que fazer. E o espírito de ousadia, Deus dizia assim, agora eu coloco esse espírito de ousadia nesta pessoa. Eu tentava ver a pessoa de todo jeito, não conseguia ver a pessoa. E havia uma aposta. Aí eu via como se fosse uma aposta. Né? Eu via aposta, eu via a palavra aposta muito, isso já com Deus. Aí a palavra aposta, o anjo dizia assim, olha só, vem cá. Aí Deus disse, olha, dobraram a aposta, irão se arrepender. Dobraram a aposta, irão se arrepender. Não dá. Não dá. Eu quero dizer uma coisa para vocês. 20/2 de 2024, 2 horas da manhã agora. Gente, pelo amor de Deus, é como se o Brasil tivesse sentado numa guerra. Não é só um acontecimento, nem dois. São uns 3 acontecimentos fortíssimos para acontecer, mas essa pessoa não voltava atrás por causa de uma aposta que tinha sido dobrada. Dobraram a aposta. Aí eu ouvi Deus dizer assim, vão perder agora vão perder, porque dobraram a aposta e dobraram errado. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu digo que foi um pesadelo porque foi muito assustador. Eu estava como se eu estivesse subindo assim um pouco da cama, como se eu estivesse levitando um pouco da cama, e isso me deixou meio amedrontado. Milícia de anjo, legião, né, de anjos de Deus descia sobre o Rio de Janeiro, sobre Brasília. Mas eu vi uma briga no reino espiritual, no céu, assim no espaço aéreo, né, descendo, e era briga que saía faísca de fogo, como se fosse relâmpago, de muitos relâmpagos, muitos trovões. E aí eu ouvi aquela voz que dizia assim, se inicia hoje, dia 20/2 de 2024, se inicia hoje, dia 20/2 de 2024, esta briga no Rio, Brasília e São Paulo, e alguns outros estados da Federação Brasileira. Mas era algo tão forte, estrondoso. Por que que eu digo para você que eu não ouvi, eu só vi a voz, que eu posso dizer, de Deus, quando eu estava para acordar. Quando eu estava para acordar de tudo que eu via, eu vi a voz de Deus. Eu me acalmei, porque até do começo, do meio, eu não tinha ouvido. Então era algo estranho. Era algo estranho. E somente no final foi que Deus via a voz de Deus. Deus disse assim, existe uma briga de anjos, demônios, espíritos, potestades e principado pairando sobre o território nacional brasileiro, e eu não posso voltar atrás. Eu não posso revogar. E eu dizia, Senhor, e se a igreja orar? Né? Se toda a igreja, todos os cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, se todos orarem, todo cidadão de bem, para repreender isso. E Deus dizia no final, não dá para se repreender aquilo que tem que acontecer. Deus disse, eu não irei repreender aquilo que tem para acontecer. Aí eu perguntava a Deus, o que tem para acontecer? O que você acabou de ver? Aí nesta hora eu disse, relembre, eu vi milhares e milhares, era como se eu estivesse em cima, eu tenho medo de altura, e descia milhares e milhares e milhares e milhares de anjos para a terra, Brasil, e descia também, e no ar, quando eles desciam,
quando ele descia no ar, já chegando perto da terra, aquele que pairava no espaço, né, que era demônios, começavam a querer impedir aquela legião de anjos que descessem na terra. E começavam a abrir como se fosse uma carreta de diversas toneladas, batendo com outra carreta de diversas toneladas, todas com 150 km por hora. Uma explosão. Pá! Eu vi diversas explosões dessas. Diversas explosões. E um rebuliço. Um rebuliço de gritaria, era muita gritaria, né? Muito atropelo, um em cima do outro, atropelo, muito em cima do outro, gritaria, atropelo, gritaria. Isso dia 20/2 de 2024. Porque é espiritual. E a gente não entende, às vezes, separar do físico, o que é espiritual. Começa primeiro no espiritual. Mas o físico vai sentir também. O físico vai sentir também. O físico vai sentir. E eu perguntava, Deus, mas se nós orarmos, católicos, evangélicos, espíritos cristãos, não tem como repreender o que tem que acontecer. Mas eu dizia assim, aí, gente, nesta hora, eu me lembrava de minha mãe, que minha mãe dizia assim, existem mal, coisas más, né, que vêm para o bem. E Deus me deixou lembrar daquele momento, porque eu voltei à adolescência e vi minha mãe dizer assim, filho, existe mal que vem para o bem. Eu voltava, olhava e Deus dizia assim, não dá para repreender aquilo que tem para acontecer. Eu estava num sono bem forte, porque eu tomei essa medicação natural para poder relaxar e poder dormir. Eu disse para Deus, eu estava precisando dormir. Estava precisando dormir. E era uma gritaria tão grande. Os anjos, quando batiam no outro, era como se fossem 2 trens com combustível com 150 km. 2 carretas com combustível com 150 km. Batia e explodia os anjos. Eu vi aquilo. Na terra, gritaria. Sabe, gritaria, mas era um alarido que não tinha fim. Sabe, uma coisa que não tinha fim. Meio que uma parte de choro, pranto, gritos. Né? E existia um espírito de ousadia. Esse espírito de ousadia, da parte de Deus, descia. E eu não via a pessoa, mas entrava numa pessoa do bem. E essa pessoa do bem não voltava atrás daquilo que ele teria que fazer. E o espírito de ousadia, Deus dizia assim, agora eu coloco esse espírito de ousadia nesta pessoa. Tentava ver a pessoa de todo jeito, não conseguia ver a pessoa. Mas essa pessoa não voltava atrás naquilo que ela ia fazer. Ela estava convicta que Deus estava, que aquele espírito de ousadia vinha da parte de Deus. E não voltava atrás. E havia uma aposta. Eu via como se fosse uma aposta. Né? Eu via aposta, eu via a palavra aposta muito grande. Isso já com Deus. Porque no começo eu não via a voz de Deus. No meio eu não ouvia a voz de Deus. Por isso que eu coloquei pesadelo. Somente no final foi que eu ouvi a voz de Deus. Somente no final. Somente no final. Aí eu vi a palavra aposta. Aí a palavra aposta, o anjo dizia assim, olha só, vem cá. Aí Deus disse, olhe, dobraram a aposta. Irão se arrepender. Dobraram a aposta e irão se arrepender. Dobraram a aposta e irão se arrepender. Dobraram a aposta e irão se arrepender. Não dá não. Não dá não. Eu quero dizer uma coisa para vocês. 20/2 de 2024, 2 horas da manhã agora. Ei, faz tempo que eu não boto esse relógio assim, meu pai. Senti até uma coisa aqui. Faz tempo que eu não boto esse relógio assim, 2 horas da manhã. Da última vez que eu coloquei esse relógio assim, faz mais de 1 ano. Eu me lembro muito bem do que foi que aconteceu. 2 horas da manhã. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tinha que vir aqui de uma forma rápida para poder contar para vocês do começo, no meio, eu não vi Deus. Por isso, eu relatei como pesadelo. No finalzinho, foi que eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus. E o Senhor diz, todo o alarido, todo grito, todo gemido, todo choro. Gente, pelo amor de Deus, é como se o Brasil tivesse entrado numa guerra. Mas essa guerra é de anjos. Né? Anjos do bem contra o mal. E, logicamente que os anjos do bem venciam. Né? Mas era muito forte, pelo amor de Deus. E eu só quero dizer uma coisa para você. Vocês que estão aqui agora. Deus me deu uma determinação que eu orasse por 6 meses. Começou dia 10 de fevereiro de 2024. E eu comecei a orar por 6 meses. Fiquem firmes. Não é só um acontecimento, nem 2.
São uns 3 acontecimentos fortíssimos para acontecer. Deus não retrocede, Deus não volta atrás. Esse espírito de ousadia que vinha sobre uma pessoa que eu não vi quem é, mas essa pessoa não voltava atrás por causa de uma aposta que tinha sido dobrada. Dobraram a aposta. Aí eu ouvi Deus dizer assim: vão perder agora. Agora vão perder. Porque dobraram a aposta e dobraram errado. Esses anjos eram milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anjos. E eram anjos de luzes, da parte de Deus, lógico, e de guerra. Eu estou falando de guerra. Eu estou falando de guerra mesmo, de guerra. Anjos de guerra. Você sabe o que significa anjo de guerra? Quando um batia no outro, porque o que vinha lá de cima dos céus encontrava um perto da terra, pairando no ar. Voltava milhares pairando no ar. E eles desciam com tudo, batia. Quando batia, parecia uma carreta carregada de combustível com 150 km por hora, batendo uma na outra. A explosão era muito forte, muito forte. Eu sabia que muita gente estava dormindo. Muita gente estava dormindo. E eu queria dizer que Deus é amor, mas antes de ser amor, Ele é justiça. Foi a palavra que eu ouvi quando eu estava rodando. Eu sou amor, mas antes de ser amor, eu também sou justiça. E eu vi isso claramente. Deus é amor, mas antes de ser amor, Ele é justiça. São 3 fatos, 3 acontecimentos muito fortes. E ninguém mais segura mais. Não tem mais como segurar. Não tem mais como segurar. Vamos chorar. Porque o reboliço, é a palavra certa, será gigante. O reboliço será muito grande. São 2 horas da madrugada do dia 20 de 2 de 2024. Vocês com certeza se lembram, há um ano atrás, quando as primeiras comitivas de deputados federais começaram a ir para os Estados Unidos para denunciar o que estava acontecendo no Brasil, a ditadura do judiciário, a perseguição, a censura, todos os crimes e desrespeito da nossa Constituição por parte daqueles que deveriam protegê-la. Quando essas comitivas começaram a aparecer, começamos a ir para lá, o Eduardo Bolsonaro sempre liderando, sempre a pessoa que mais trabalhava nesse sentido, nós fomos zombados. Zombaram de nós, de mim, do Eduardo, de todos os deputados federais que viajaram para os Estados Unidos para essas audiências, para denunciar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nos últimos meses, o Eduardo começou a fazer essas viagens com muito mais frequência. E também foi muito zombado. A imprensa, a esquerda, dizia que isso não ia dar nada, que ele estava passando vergonha. Bom, essas viagens, essas reuniões começaram a dar frutos. E primeiro, aqueles que antes zoavam e zombavam dessa iniciativa, agora estão com medo. Tanto medo que o PT acionou a justiça. O PT abre ofensiva contra Bolsonaro. Partido aciona PGR, Conselho de Ética da Câmara, o deputado de tentar convencer as autoridades dos Estados Unidos a impor sanções no Brasil. Ele não está convencendo a autoridade dos Estados Unidos a impor sanção no Brasil. Ele está denunciando para tribunais internacionais, Comissão Interamericana e o governo americano do que está acontecendo no Brasil. Mesmo porque o que está acontecendo no Brasil teve o dedo dos Estados Unidos, do período do governo Biden, quando as agências internacionais influenciavam aqui no nosso país. Teve o dedo também de deputados do PT que foram para os Estados Unidos diversas vezes para denunciar Bolsonaro, a direita, e pediram ajuda dessas agências internacionais. Então o Eduardo Bolsonaro e vários outros deputados que participaram dessa iniciativa foram lá para denunciar, para mostrar que no Brasil já não existe democracia. O judiciário, a nossa Suprema Corte virou um aparelho, um despachante do governo do PT e não existe mais liberdade de expressão. Pois bem, saiu uma decisão agora, né, uma notícia que é essa aqui, ó. Moraes solicita análise da PGR para reter passaporte de Eduardo Bolsonaro. Sim, o Alexandre de Moraes está cogitando a hipótese absurda de apreender o passaporte de um dos deputados federais mais votados do Brasil, que está viajando pelo mundo para tentar resgatar a democracia e a liberdade de expressão no nosso país. Que é basicamente uma das suas prerrogativas principais, defender a democracia, defender a liberdade de expressão, defender o Brasil, né, a nossa soberania, que foi atacada pelo governo dos Estados Unidos, do governo Biden, tá? Mas bem, se o Moraes flertar com isso de verdade, como é o que tudo indica, aí dará um passo que de certa forma vai ser até bom, para provar de uma vez por todas que no Brasil não existe mais democracia, nem Estado democrático de direito, nem liberdade de expressão, e que nós estamos sim no mesmo caminho da Venezuela. Então, o Eduardo Bolsonaro gravou esse vídeo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo que a minha atividade... Peraí. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando os seus opositores. Agora Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual o crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada
que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu, para depois ele determinar a pressão do meu passaporte? Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. E a cada dia que passa, eu mais e mais acredito nisso. Vai cair. A extensão do dano que ele causou. A perseguição já é conhecida pelo mundo inteiro. A imprensa internacional já sabe quem é e o que ele fez. Mas é esse o problema. Nesse momento de desespero é que eu tenho certeza que ele vai tomar as ações mais absurdas. A perseguição com certeza vai dobrar ou quintuplicar. Né? Dobrar ele já está acostumado a fazer. O mais provável é que agora a perseguição vai quintuplicar e vai também aumentar as consequências internacionais. Alexandre de Moraes, ele representa um perigo não apenas para a nossa democracia, a liberdade de expressão do Brasil. Hoje, a cada dia que passa, está mais perceptível que ele já passou a representar um perigo para o mundo inteiro, porque outras pessoas podem querer fazer o que ele faz. Essa é uma visão que o Donald Trump tem. E o governo americano decidiu, né, isso são boatos que eu escuto de pessoas próximas ao governo, que o Alexandre de Moraes vai servir como exemplo para o resto do mundo de que não se deve censurar a sua população, nem ir atrás das empresas das redes sociais, que hoje é a praça pública do debate político. Que nenhum governo, nenhuma autoridade do mundo se atreva a fazer isso. E ele precisa de alguém para usar como bode expiatório, para servir de lição. Tudo indica que essa pessoa é Alexandre de Moraes. E tudo que ele precisa é que o Alexandre de Moraes continue fazendo o que ele está fazendo, que ele quintuplique a resposta. Então, de certa forma, se o Alexandre de Moraes partir para cima do Eduardo Bolsonaro, como é o que tudo indica, ele está já pavimentando esse caminho, vai ser o maior equívoco da vida dele. O maior. Nós estamos falando de um deputado federal que é amigo do presidente dos Estados Unidos, conhece grandes autoridades, não só nos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E talvez é isso que falta, né? É isso que precisa para o Brasil começar a voltar a ter sanidade. Né? Eduardo Bolsonaro, estamos aí, estamos juntos, irmão, que você precisar pode contar com a gente. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, parabéns por estar sempre indo a todos os cantos do mundo para denunciar o que está acontecendo, porque nós sabemos, aqui dentro, com as ferramentas que nós temos dentro do Brasil, nada mais é possível de fazer. Tudo já foi sequestrado, intimidado, coagido. As únicas ferramentas que nós temos são tribunais e cortes internacionais e comissões interamericanas e autoridades de outros países para escancarar o que virou o Brasil. Fala, meus queridos, isso é bombástico. O Alexandre de Moraes e o tiro no pé de bazuca. O Alexandre de Moraes está prestes a pegar uma bazuca e estourar no pé dele. Ele quer ir pra cima do Eduardo Bolsonaro. É o revanchismo, é o ódio. Como ele pode perder tudo? Como até aqueles que estão próximos a ele podem perder tudo, ele quer cair atirando, ele quer usar o revanchismo. Não vou pegar o Eduardo Bolsonaro porque o culpado é ele de eu não poder visitar o Mickey. Eu não vou poder mais ver o Mickey por causa do Eduardo Bolsonaro. Então ele tem que sofrer também, vou tirar passaporte, vou prender. Então ele tá entrando numa loucura, porque o Eduardo Bolsonaro, nada mais nada menos, é o amigo do Trump. O Trump falou, esse é meu amigo. E se você tinha dúvida de que o Alexandre de Moraes vai ou não sobre sanções, com uma ida maluca dessa pra cima do Eduardo Bolsonaro, mas será quase certo. Né? Quase certo. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp. O Eduardo Bolsonaro precisa de nós. Então vamos compartilhar, vamos fazer pressão. Porque é claro que se o Alexandre de Moraes tirar o passaporte dele, vai ser uma bomba. Mas eu não quero que o Eduardo Bolsonaro venha perder sua liberdade. Entendeu? Ah, mas Fábio, se fizer isso, talvez só venha salvar o Brasil dessa ditadura. Eu sei. Mas o preço é alto, né? O preço é alto. Olha o que o Eduardo Bolsonaro mesmo falou sobre isso. Vamos lá. Ser vítima de uma ação conjunta dentro da Câmara dos Deputados e na PGR que pede que eu perca o meu passaporte, o meu mandato e seja condenado por crime de lesa pátria. Quando, na verdade, o que eu estou pedindo é o respeito aos direitos humanos. Eu estou denunciando as violações cometidas por indivíduos e não pedindo sanções a todo o povo brasileiro que já sofre muito. O que eu quero é que não existam mais clesões ou jornalistas exilados do Brasil sem o passaporte brasileiro na impossibilidade de exercer o seu pleno direito na liberdade de expressão. O que eu estou fazendo é justamente o exercício da atividade parlamentar, a mais nobre função que um deputado federal pode ter, que é proteger os direitos fundamentais dos brasileiros. E, para tanto, você pode conferir no portal da Câmara. Não estou usando verba de gabinete e tampouco recebendo diária da Câmara dos Deputados. Faço isso com muito sacrifício, muito tempo longe da família, mas na certeza que é o certo, é o justo, e eu não vou me acovardar por conta dessas denúncias de agora. Pois todo e qualquer regime ditatorial, ele sempre tenta incriminar aqueles que estão expondo o regime. Vocês estão vindo atrás de mim, querendo formar toda essa narrativa, querendo me tirar da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a qual depois do Carnaval, muito provavelmente o partido vai me indicar para ser presidente. Isso é sinal de que a gente está no caminho certo. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Me escuta, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Isso aí. Mas a luta vai ser grande. Não é momento da gente estar cansado, não é momento da gente desistir, é momento de união. Eu venho falando isso muito nos meus vídeos. Nós temos que estar unidos, nós temos que nos unir. A crítica vale. Fábio, vou te criticar por isso. Pode criticar.
Mas no final do dia, nós estamos juntos e lutando pelo mesmo resultado, que é um Brasil livre, que é o ditador preso. A gente luta pelo mesmo objetivo, querido. Essa é a grande realidade. Então nós temos que estar juntos. Essa é a grande realidade. Olha só o que esse jurista maluco, esquerdista, falou aqui. Olha um monte de besteira que esse imbecil falou aqui. Olha isso, vamos lá. Vamos ver o idiota que falou um monte de asneira. Vamos lá. De quinta categoria no respeito ao país dele, a soberania do país dele. Deixa eu voltar aqui. E no respeito ao país dele. Peraí. Vamos lá. Entreguista de quinta categoria no respeito ao país dele, a soberania do país dele. Então, o que cabe aí? Uma prisão preventiva, uma prisão preventiva. Estão esperando o quê? Ficar nessa história de repetir discursos? Vamos às ações pelos caminhos certos. Tem o Procurador-Geral da República que deve tomar posição firme. Diz prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, é isso, Mayrovski? Sim, veja. Exatamente, razão do que ele está fazendo. Se apurar tudo isso, dentro das suas ligações, a quem ele está favorecendo? Como ele está atuando? Ele está atuando num pós-fato ou ele já estava nesse esquema? Tudo isso decorre de apuração. E nessa apuração, se houver necessidade, é evidente que cabe uma prisão preventiva. E olha o pano de fundo, que eu digo, é um entreguista, é um sabujo do Trump, vai se queixar ao Trump, como se o Brasil fosse o quê? Fosse um quintal dos Estados Unidos. O que ele está pensando? Que ideia ele tem sobre soberania, sobre independência do país? É uma besta quadrada, que não tem noções mínimas de Estado, e é parlamentar, é um entreguista de quinta categoria, que vai, como um sabujo, como um subserviente, pedir auxílio de outro país. É uma vergonha. Professor Walter Mayrovski ficou bravo. Vamos para o intervalo para a gente respirar um pouquinho. Você vê, né, rapaz? Você vê como nojenta é essa esquerda. E você tem, esse é o problema do Brasil. Você tem um cara que supostamente é um jurista que me fala uma asneira dessa. Eu fico imaginando, né? Por isso que a esquerda sempre fez esse montão de merda no mundo, né? Você vê na época dos alemães, né? Nos anos 30, ali, 35, 40. Imagina você se um deputado quisesse ir para os Estados Unidos pedir ajuda, porque nós tínhamos um ditador no poder. Então não podia, porque isso seria um crime. Isso não é ser patriota, porque você está indo para os Estados Unidos pedir ajudar contra o Hitler. Não, isso seria patriotismo. O patriota não é quando você luta pelos bandidos do seu país. Patriotismo não é lutar pelos bandidos do seu país ou lutar pelos ditadores do seu país. Patriotismo é você lutar pelo seu país, pelas coisas certas do seu país, e não para a bandidagem do seu país, as ilegalidades do seu país, os ditadores do seu país. Não, isso não tem nada a ver com patriota. Completamente diferente. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é ir para o mundo e mostrar o ditador. E aquela coisa, se ele não está cometendo nenhum crime, se ele não está fazendo nenhumas ilegalidades, não tem problema nenhum, deixa o Eduardo Bolsonaro mostrar. Não tem provas, não é? O cara não está fazendo nada contra a Constituição. Então por que tanto medo? Por que tanto medo das sanções? Então é um absurdo ver esse juizinho aí, o juizinho não, eu acho que ele era sei lá o que esse cara era, mas tá aí falando um montão de asneira, atacando o Eduardo Bolsonaro por não entender nada. Agora, o Eduardo Bolsonaro é esse aqui, ó. Amigo meu, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal do Brasil, atuando na Câmara dos Deputados. Obrigado. Diga olá para seu pai. Muito obrigado. Ótima família. Cavalheiro e sua excelente família. E nossa grande e admirada primeira-dama Melânia está nos assistindo agora mesmo na televisão, então vamos aplaudir com entusiasmo. Aplaudam todos. Uau, é incrível. Muito obrigado e até logo, Zaidian. Obrigado. Ela vai ficar feliz. Isso é tão legal, Doce. Amamos nossa primeira-dama, todo mundo ama. Com a ajuda de tantos apoiadores incríveis aqui hoje, vamos forjar uma nova e duradoura maioria política que irá impulsionar a política americana por gerações. Acho que teremos um ótimo desempenho nas eleições de meio de mandato. Então tá aí, o amigo do Trump. Então o Alexandre de Moraes, junto com seus capangas, querem ir pra cima do amigo do Trump. Cara, isso vai dar ruim. Mas é aquela coisa, né? Fábio, então você torce, porque se isso acontecer vai melhorar pra gente. Mas eu não vou torcer para a prisão do Bolsonaro. Não vou torcer para que o Eduardo Bolsonaro perca o seu passaporte. Não vou torcer para isso. Eu sei que isso pode levar a resultados mais rápidos. Eu sei. Mas eu não posso torcer para isso. Entendeu? Mas é muito difícil, né?
que você acha, pessoal? Você acha que o Eduardo Bolsonaro vai perder o passaporte dele? O Alexandre de Moraes vai tirar o passaporte para que ele não continue fazendo essa articulação? Se você acha que sim, o Alexandre de Moraes vai tirar o passaporte dele, bota 1. Você acha que não, o Alexandre de Moraes não vai fazer isso, bota 2. Fazendo uma live, eu acho que foi ontem, eu expliquei para as pessoas. Eu acho que tem 2 coisas aqui. 1, o Alexandre de Moraes vai tirar o passaporte, vai tentar botar o Eduardo Bolsonaro na cadeia, quer dizer, revanche, e isso vai fazer uma ação muito mais rápida dos Estados Unidos contra o Brasil, mas o Brasil vai querer chutar barraca e mandar o F, ou isso tudo pode ser uma armação do Alexandre de Moraes falar com o Gourmet, que é o seu capanga, né, o seu jagunço, e eles negociarem. Eu vou pedir para você, e você nega. Aí eu respeito você. Aí fica mostrado pro mundo que no Brasil tem uma democracia. Algo assim, alguma merda eles vão fazer. Alguma merda. Mas aqui tá a matéria, ó, pra você ver como é que tá. Moraes cobra parecer da PGR sobre pedido para investigar Eduardo Bolsonaro. Ministro do STF pede investigação em até 5 dias sobre notícias crime. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, pediu que a Procuradoria-Geral, o PGR, se manifestasse em até 5 dias sobre uma notícia crime que atribuiu ao deputado Eduardo Bolsonaro crimes contra a soberania nacional. Quer dizer, se você fala do Alexandre de Moraes, é contra a soberania. O Alexandre de Moraes, ele é o Deus. Meu Deus do céu. Líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, e a deputado Rogério Correia, pediram que Eduardo Bolsonaro seja investigado criminalmente por articular reações do STF junto a políticos americanos. Pediram também que o passaporte dele seja apreendido para interromper as condutas ilícitas em curso. Então tá aí, eles pedindo a cassação, pedindo para que haja uma investigação, pedindo para que retire o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, é revanche, retaliação clara, mas isso vai ser um tiro de bazuca no pé. Mas tomara que não tire o passaporte do Bolsonaro e continue assim, tá bom? Então Deus abençoe vocês, tenham um dia maravilhoso. Daqui a pouquinho boto um outro vídeo falando sobre esses assuntos. Tchau, tchau. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.